Olá, desculpa aí a desafinação de sempre, todas as vezes que eu tentei aqui falar com vocês e tocar, mas hoje a gente está aqui fazendo a primeira live pela manhã, numa conversa, também uma experiência que a gente está fazendo através da nossa página, particularmente em função do confinamento orientado e absolutamente necessário para conter a propagação do vírus. Hoje a gente quer primeiro agradecer aqui, nós contamos com uma presença ilustre da minha amiga Maria Aparecida Antero, a Cidinha, que é historiadora e está na Itália desde o ano passado, foi fazer o seu doutorado, está vivendo em Verona, que é norte, leste, nordeste da Itália, e ela vai nos contar aqui hoje como é que a população da Itália percebeu, né, qual era a percepção da população da Itália há 1 mês, 2 meses atrás, né, quando iniciava-se a circulação do vírus naquele país, e a situação agora, né? Na verdade, ontem a gente conversava com a Cidinha, ela nos contava que o governo e a própria população demoraram um tempo que não poderia ter sido demorado para buscar esse confinamento, para buscar isolar a circulação da população, o que permitiu, enfim, que o vírus se propagasse. Então, obrigado aí, Cidinha, uma boa tarde para você, já é tarde aí, né? Nós estamos agora, deve ser 15 horas, é isso? 15 horas, a gente agradece muito a você, a Cidinha viveu em São Paulo, foi dirigente sindical, foi diretora do Sindicato dos Bancários, é professora, né, e está na Itália para fazer a sua pesquisa de doutorado e, tragicamente, está vivendo essa situação aí. Então, mais uma vez, te agradecer, Cidinha, e eu queria que você já, né, além de cumprimentar aí quem nos assiste, falasse um pouco disso, quer dizer, essa percepção de 2 meses atrás, do Carnaval, e como é que é a situação nesse momento na Itália. Bom dia para vocês todos aí no Brasil, boa tarde aqui na Itália, né? Em primeiro lugar, queria agradecer, Índia, a você, a Intersindical, essa oportunidade de estar conversando com vocês, de estar dialogando e estar passando um pouco da minha percepção, da experiência que eu estou vivendo aqui na Itália, no meio dessa quarentena e dessa crise seríssima pela qual passa o país aqui, né? Quando eu vim fazer o meu doutorado, eu não imaginava que teria que ficar confinada em casa diante dessa crise sanitária que a gente vive aqui na Itália. Bom, em relação à percepção, nós começamos mesmo a nos darmos conta de que tinha um problema grave no país no Carnaval. Eu fui passar o Carnaval em Veneza e no domingo a gente já via um clima tenso, um clima pesado, e aí nós ficamos sabendo que o Carnaval tinha sido cancelado na segunda e terça. E aí nós pensamos, como? Carnaval de Veneza cancelado? E aí que nós fomos perceber que realmente estava acontecendo alguma coisa grave no país. Por quê? Os primeiros casos que surgiram foram de 2 turistas chineses na Lombardia em 30 de janeiro. E no dia 21, 22 foi detectado que nós já estávamos aqui num processo de transmissão comunitária, né? Já estava se transmitindo aqui internamente. E naquele momento, só foi colocada restrição, só foi colocado em quarentena 11 cidades. 10 cidades na região da Lombardia, fica também no norte, né? Aqui do país, e uma cidade aqui na minha região, que é a região do Vêneto. Então, a gente só tinha quarentena nessas cidades, né? E depois do Carnaval, na terça-feira, que saiu, né, um decreto mais rigoroso, dizendo que escolas tinham que estar fechadas, creches, museus, estavam proibidos eventos públicos, eventos privados, mas a gente ainda não tinha esse bloqueio total do país. A gente tinha algumas regioni rosse, né? Algumas regiões vermelhas no país, né? E aí, como não conseguiu conter, veio um novo decreto depois que colocava em quarentena, né, total, a região da Lombardia, que é a região de Milão, né, de Bérgamo, que tem sido a cidade mais afetada nesse momento, e colocava outras províncias também em quarentena, só que não colocava o país inteiro
em quarentena. Então, foram medidas gradativas, que não foram tomadas assim de uma vez só. E aí, essa que bloqueou a Lombardia e que bloqueou algumas províncias, inclusive Veneza, inclusive algumas aqui da minha região, foi no dia 8. E aí já se percebeu que não podia ser assim. Então, no dia 9, já saiu um novo decreto, que é o decreto que chama Resto a Casa, né? É italiano, Fica em Casa, que é a ideia de ficar em casa, e que aí foi a medida mais drástica que a gente teve, que colocou toda a Itália em quarentena, né? Toda a Itália em quarentena. Então, do momento em que foi detectada a transmissão comunitária, que foi no dia 20, 21 de fevereiro até dia 9, teve um período aí que pode ter sido espalhado o vírus, né? Então, a gente teve essa dificuldade. E o vírus, ele se transmitiu de uma forma exponencial assustadora. Hoje, na Itália, os dados de ontem são 53.578 contaminados e 4.825 mortes, sendo que em 24 horas foram 793 mortes. Então, assim, está atingindo o pico, né? Então, assim, a contaminação é muito alta ainda, então não está conseguindo conter. Então, quando nós entramos em quarentena aqui, a ideia é ficar em casa, vários locais fechados, só que um outro problema que se tem é que não se fecharam todos os locais. Mesmo estando de quarentena, bares, restaurantes, alguns estabelecimentos continuaram funcionando, né? Então, e depois vieram outras medidas. Hoje não. Hoje você sai na rua, tá tudo fechado, restaurantes, bares, museus. A vida que a gente segue aqui, eu digo para as pessoas que é uma atmosfera de guerra. A gente sai na rua, a gente não sente as bombas, mas a gente sente o clima e a gente sente como funciona a cidade, né? É uma nova forma de se relacionar. Você não pode entrar no estabelecimento em duas pessoas, tem que esperar do lado de fora para poder entrar, e as filas, elas ficam na calçada, né? Nos supermercados maiores, você também é uma pessoa, o segurança fica na porta para você não poder entrar. Na fila do caixa, você tem que manter 1 metro de distância das pessoas, né? Então, é uma vida. Nas farmácias também, aqui, ontem em Verona, a gente não tem mais máscaras, né? E porque as pessoas estão usando muito, né? Então, eu saio uma vez por semana para ir no mercado, né? Mas mesmo assim, é uma situação, é um clima, assim, realmente de guerra que a gente está vivendo aqui. E apesar dessas medidas terem sido tomadas, infelizmente, a gente ainda tem uma transmissão altíssima. E por isso, desde ontem também, algumas, principalmente na Lombardia e também no Piemonte, Piemonte é uma região próxima ali da Lombardia, né? Onde fica Turim. O Exército vai ter que ir para as ruas para poder policiar as pessoas para que para que fiquem em casa. Porque, infelizmente, ainda tem gente que sai para a rua, por exemplo, para praticar esportes, que não é uma atividade emergencial necessária. Então, assim, medidas mais drásticas têm que ser tomadas, infelizmente. É por isso que eu penso assim, Brasil é ficar em casa, não tem alternativa, é bloqueio, ficar em casa e impedir a contaminação. Não tem alternativa, não tem, gente. O que eu estou vendo aqui na Itália é uma situação que, assim, inclusive, a paciência dos italianos está se esgotando um pouco. Porque a gente está ficando em casa, a grande maioria, né? A grande maioria fica em casa, mas que continua crescendo o número de contaminados e o número de mortes. Então, é uma situação crítica que a gente está vivendo aqui no país, né? E algumas medidas, ontem saiu uma medida mais recente do Conte, que agora, além desses locais que eu falei já estavam fechados, né, só serviços essenciais vão funcionar. Então, tem uma lista de serviços essenciais. Vinha acontecendo uma crítica para fechar vários locais, né, que não eram essenciais, mas que estavam funcionando, né. Então, desde ontem tem esse novo decreto para só serviços essenciais e continuar com as medidas de segurança para impedir essa contaminação grande que a gente tem aqui no país. É isso. Muito bem, Cidinha. Agora, até importante esse seu depoimento, porque aqui no Brasil, hoje saiu uma pesquisa que 73% da população é favorável a esse confinamento, né, esse isolamento. Mas ainda nós temos muita coisa funcionando,
E nos parece que a gente está cometendo, o Brasil, né, em particular, está cometendo alguns erros, que é demorar para parar tudo que não for absolutamente essencial. Essa semana ainda, o Bolsonaro, esse boçal irresponsável, veio dos Estados Unidos com uma comitiva com várias pessoas contaminadas, várias pessoas nós temos aí sabendo que pegou em contato com essa comitiva. O próprio Bolsonaro foi ao dia 15 na manifestação, enfim, contra a democracia brasileira, foi lá, abraçou, enfim, os seus seguidores, o que é uma irresponsabilidade tamanha, né? Depois disse que ele não teria problema nenhum em pegar as barcas, né, de Niterói lá, enfim, ou o metrô lotado, não tem problema. E ainda ontem ele reafirmou que os pastores aí, né, os pentecostais, tem mais que manter as suas igrejas abertas e fazer reuniões, o que é um absurdo, né? Que contraria, inclusive, o seu ministro da Saúde, que contraria toda a orientação da área da saúde, da ciência, dos pesquisadores sanitários, né? Na sexta-feira, nós fizemos uma entrevista com um dos mais importantes sanitaristas do Brasil, que é o Dr. Gonçalo Vecina, que teve, enfim, a paciência de nos conceder uma entrevista, e ele alertava exatamente isso, da importância, nesse momento, da população, todos os que puderem. Nós sabemos que o pessoal da saúde, os trabalhadores da segurança, enfim, e quem trabalha na indústria alimentícia, que o país precisa continuar produzindo alimentos, quem trabalha, enfim, na produção de fármacos, enfim, enfim, o país precisa parar, mas as pessoas precisam continuar comendo. Eu queria que você reforçasse, assim, para a gente mudar de assunto, para falar aí das medidas sociais, da crise social, que até a Itália, que tem menos problemas sociais, menos desigualdades sociais, está enfrentando, e você conhece a realidade brasileira muito bem. Então, só para a gente fechar esse tema, para você reforçar isso, quer dizer, se o Brasil, nós estamos num momento ainda, né, que não estamos longe de estar no repique, né? O que você diria enfim, para todos os nossos amigos, a população brasileira, porque ainda tem muita gente, dizendo que será que é isso mesmo, será que é um certo exagero? Queria que você deixasse essa orientação, porque nos parece, e o Dr. Gonçalo Vecina foi muito claro nisso, que o confinamento nesse momento, né, as pessoas ficarem em casa é chave para evitar que a propagação se dê de forma muito rápida. Com você. Bom, é isso mesmo, Índio. Eu penso o seguinte, que o presidente Bolsonaro, esse irresponsável, deveria ser denunciado internacionalmente pelo que ele está fazendo no Brasil. Se uma pessoa fizesse o que ele fez aqui na Itália, já estaria preso. Por quê? A situação de calamidade que a gente tem nos hospitais aqui é grande, né? O isolamento, ele é importante porque ele impede essa disseminação e impede um colapso no sistema público, que é o que a gente está tendo aqui. Porque quando você tem esse colapso no sistema público, você não consegue atender. E os médicos, vários depoimentos que eu vejo aqui, eles estão trabalhando numa perspectiva de guerra. Em guerra, você tem que fazer escolhas, né? E os médicos também aqui, eles têm que, quando eles se infectam, eles têm que ficar 14 dias em quarentena. Então, não tem médico para substituir. Então, o que o presidente do país diz, quando ele minimiza o coronavírus, além de uma irresponsabilidade, é uma ação quase que criminosa. Por quê? Se você não dá o devido valor a potencial desse vírus, esse vírus não é uma gripezinha, ele provoca problemas seríssimos respiratórios, ele provoca pneumonia. E essa é a grande questão. As pessoas falam, ele falou que sobreviveria a uma gripe, né, tal, mas não é uma gripe. As pessoas precisam de cuidados, as pessoas precisam ir para respirador, as pessoas precisam ser ressuscitadas, as pessoas precisam ser isoladas. E para isso, você não pode colapsar o sistema de saúde. Se o Brasil
está vendo o que está acontecendo aqui na Itália e não toma as devidas providências em relação ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde, do SUS, que é muito importante, né, em relação a medidas de contenção, né, que é esse isolamento, que é essa quarentena, a gente pode chegar no nível do que está acontecendo na Itália. Então, gente, além das pessoas ficarem em casa, que aí é uma postura individual responsável, as autoridades também têm que tomar para si a responsabilidade de conduzir o país numa crise tão séria. E aí eu não vejo no Bolsonaro um perfil para conduzir o Brasil sem crise ou com crise, ele não tem esse perfil. Eu vejo aqui na Europa, o Giuseppe Conte, que nem era a maioria, apoiado pela maioria dos italianos, buscou para si, né, e se tornou uma liderança. Na Alemanha, você tem a Angela Merkel, né, na França, o Macron, na Espanha também, que está assim, a Espanha está crescendo muito, a Espanha vai começar a ter muitos problemas agora, você tem o Pedro Sánchez. Então eu vejo todos esses líderes aqui na Europa e olho para o meu país e eu vejo o seguinte, não é possível que a gente tenha essa pessoa conduzindo as políticas públicas de proteção, de segurança, de gestão de crise, né, no nosso país. Não é possível. Então, assim, o que eu digo para os brasileiros é assim, nós temos que cobrar e mudar a postura desse governo. Hoje mesmo, para finalizar, eu estava lendo notícias do Brasil que alguns estados, alguns governadores se anteciparam e tomaram atitudes de contenção, de bloqueio, que é muito importante em aeroportos, rodovias, que isso tem que fazer mesmo, não tem como não fazer. Mas que o presidente disse que não é para fazer, que é exagero. Então, eu sinto muito aí pelas pessoas que estão no Brasil, então a gente vai ter, vocês, eu aqui pela internet, mas vocês aí, e também pela internet, que não dá para fazer muito, né, tendo que ficar com 1 metro de distância, mas que assim, que a gente cobre e a gente denuncie internacionalmente também. Eu acho importante fazer a denúncia internacional do comportamento do presidente brasileiro, porque enquanto todo mundo está voltado para impedir a contaminação, para a China está aqui na Itália, hoje chegaram médicos cubanos aqui na Itália também, todo mundo está impedindo, né? Então, o que está fazendo o presidente do nosso país? Está fazendo live, hoje ele fez uma live falando de um remédio que ninguém sabe se funciona, que não funciona, fazendo festas, dizendo que é uma gripezinha. Gente, eu não consigo acreditar. Se o italiano vê o presidente do Brasil fazendo isso, ele vai achar que está em outro mundo, porque o que a gente está passando aqui não nos permite sermos omissos e não dizer para a população brasileira que é grave, é muito grave. Né? Então, é isso que eu queria dizer em relação a isso. Infelizmente, é triste, né? Ter que conviver com isso aí no Brasil. Não, muito bem, claro, muito triste mesmo. Nós já sabíamos, né, que o Bolsonaro, além de ter um projeto de destruição nacional, além de estar comprometido com o capital financeiro, além de ser um capitão do mato a serviço dos bilionários contra o povo, é um imbecil irresponsável a ponto de colocar o povo brasileiro numa situação como essa. Agora, Cidinha, você conhece bem o Sistema Único de Saúde, assim, né, como trabalhadora, como pesquisadora também, e a gente aqui, nos últimos, em 2016, o Sistema Único de Saúde recebia aí, né, o gasto com saúde no Brasil era em torno de 4,3% do orçamento. Esse investimento, com sucessivos cortes, né, vamos ser sinceros aqui, desde o ex-ministro lá do Bradesco, né, o Joaquim Levy, que naquela faixa ali, mas sobretudo com o Michel Temer e com o Bolsonaro, a política é corte, né? Corte na saúde pública, corte na educação pública, corte nos programas sociais, corte no programa Bolsa Família. E agora, enfim, o SUS, o Sistema Único de Saúde, você falava aí, o Sistema de Saúde da Itália tem paralelos com o Brasil, né? Estava em melhores condições, não estava tão colapsado já como o país, como aqui no Brasil, e as desigualdades sociais no Brasil são muito mais gritantes, né? Nós temos hoje 40 milhões de pessoas na informalidade, temos 13 milhões já no desemprego aberto, temos 55% dos lares do Brasil não tinha ninguém com renda do trabalho.
E agora, com o país tendo que parar, as pessoas precisando ficar em confinamento, porque senão é a morte, é a propagação do vírus. Eu queria que você comentasse isso, porque nós vamos ter, sim, o Dr. Gonçalo Vecina lembrou muito bem, é uma crise sanitária, é uma crise de saúde, mas que, por outro lado, vai provocar uma crise social brutal, uma crise econômica brutal e crise política, claro, porque a gente já estava numa crise política profunda, né? E os próximos 4 meses isso tende a se acelerar. Nós temos defendido aqui, primeiro, para passar para você e a gente, né, ir para as conclusões, nós estamos já há 20 e poucos minutos, né? Nós temos defendido aqui, primeiro, investimento forte no Sistema Único de Saúde, no SUS, né? O governo tem que providenciar leitos de UTI, tem que providenciar respiradores, ventiladores, né, todos os equipamentos aí necessários para o atendimento, tem que providenciar equipamento de proteção individual para os profissionais da saúde, para os profissionais da segurança, tem que propiciar, enfim, tem que arrumar locais, hospitais de campanha, tornar galpões, hotéis, enfim, os prédios públicos para atender a população, tem que ter, enfim, locais para abrigar a população que já se encontravam sem casa, né, que provavelmente esse número pode aumentar, porque assim, a gente tem que evitar a circulação das pessoas, e por outro lado tem que ter políticas públicas estruturais, né? Até agora o governo anunciou só paliativo, anunciou uma antecipação de receita, né? Antecipar o 13º do aposentado, antecipar metade do 13º, antecipar dinheiro novo nada, né? E o mundo inteiro está emitindo moeda e colocando dinheiro na economia, né? Isso não é hora de ficar com essa ideologia pura de déficit fiscal, isso é ideologia pura, né? Isso é uma forma de desmontar o Estado. Então a gente tem defendido aqui políticas públicas de proteção social. Precisa ter renda básica para todo mundo. E não pode ser R$200, né? Tem que deixar muito claro para esse banqueiro Paulo Guedes, que vem dizer aqui que com R$200, né, segundo ele, 2 cestas básicas, né, R$200 para as famílias. Né? Nós queremos uma renda que dê garantia de dignidade humana, né? No mínimo, um salário mínimo para as famílias. Você precisa estender o benefício de prestação continuada, você precisa zerar a fila do INSS, você precisa ter atendimento para toda a população que estava no trabalho informal, que não pode, o Dr. Gonçalo lembrava, né, boa parte desses que estão na informalidade trabalha hoje, né, trabalha de manhã para comer à noite. Né, assim, você ganha hoje para garantir a próxima refeição, as despesas básicas. Então, essas pessoas precisam ter assistência social e dinheiro, né, precisa receber dinheiro. O próprio Trump, aí, aquele sujeito também, né, figura nefasta, que o Bolsonaro vai lamber as suas botas toda hora lá, e ele está repassando $1.000 aí para os trabalhadores. O Reino Unido, né, garantindo aí que as empresas não demitam, ele vai pagar o salário. Então, assim, para encerrar também, assim, investimento no SUS, em equipamento, tudo que for necessário para a área médica, garantia de renda para toda a população que está na informalidade, e para quem está com seu emprego, nós não podemos aceitar redução de salários, não podemos aceitar redução de direitos, temos que exigir estabilidade no emprego. As empresas não podem demitir o trabalhador agora, né? E quem tem que socorrer, claro, é o Tesouro Nacional, né? Os municípios não emitem moeda, os governos estaduais não emitem moeda. Claro que tem muita responsabilidade, tem o orçamento, tem que colocar o orçamento, a estrutura do Estado e do município a serviço das políticas públicas, da assistência, mas a responsabilidade é do governo federal, né, que detém o Tesouro Nacional, que detém a soberania da moeda, o controle da moeda, e precisa socorrer. Nós temos reservas internacionais também, que poderiam ser usadas para importar produtos de diversas naturezas que nós vamos precisar. Né? Claro que tudo aquilo que a gente não poder produzir aqui no país, nós temos que importar. Então, usar as reservas internacionais para importar bens necessários para sair dessa crise. Eu queria que você comentasse um pouco disso,
e como é que isso está na Itália, porque a Itália não é, né, essa economia, né, enfim, mas também não é um país de desigualdades sociais como é o Brasil. E, por fim, precisa traçar um paralelo. Você dizia ontem, a Itália tem 60 milhões de habitantes, né? O Brasil, 202 milhões. O número de mortes na Itália já é dantesco. Você falava aí de imagens que você viu muito tristes, né? Então, o Brasil, com uma população 3 vezes maior, com um território maior, enfim, a capacidade de espalhamento disso. Então, queria ouvir você sobre isso e agradecer mais uma vez aí quem nos assiste. A ideia é a gente fazer, nesse período de confinamento, Cidinha, usar essa página aqui para a gente conversar. Amanhã a gente vai ter aqui o Gilberto Maringoni, que é um analista, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, e, enfim, tem escrito bastante, discutido uma série de questões do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista de políticas públicas. Mas é isso, a gente queria te ouvir aí, Cidinha. Olha, Índia, aqui na Itália, desde os primeiros momentos, o governo vem tomando algumas medidas em relação à economia. Realmente, a economia da Itália já vinha em crise, né? O dado de 2018, ela tinha um crescimento de 0,9%, enquanto os restantes dos países da Europa era 1,9%. Então, ela vinha crescendo muito abaixo da média da União Europeia, e grande parte do PIB vem do turismo, né? Então, existe essa preocupação com a economia, também muito grande, né? Só que aqui ninguém fala, quem for falar aqui em ajuste fiscal é escorraçado, porque ninguém está preocupado com isso aqui, né? Ninguém, a União Europeia fala, não vamos discutir déficit, nós não vamos discutir isso, nós vamos discutir como que a gente mantém a economia, né, os trabalhadores também, e como que a gente tem o cuidado com as pessoas, a gente mantém um tratamento para as pessoas. Então, os estados nacionais estão, sim, gastando, investindo na área da saúde, na área social, na proteção ao trabalho, na proteção ao emprego. Essa semana saiu um novo decreto em relação a isso, que chama Cura Itália. Cura, a palavra apoio, proteção, em italiano, né? Que ele vem para dar apoio. As pessoas, aqui tem um mecanismo que chama amortização social. Quando os trabalhadores estão em situação de dificuldade, eles podem acionar, né, no sistema de seguridade social italiano, mecanismos para poderem se manter. Então, as empresas também podem acionar, apesar da gente ter tido um grande ataque aqui às políticas públicas, às políticas sociais, ainda se mantiveram algumas aqui, né, a muito custo ainda se mantiveram. Então, toda essa rede de proteção social está sendo acionada e o governo está facilitando que se acione. Inclusive, tem outras medidas, como, por exemplo, pagar os aluguéis das lojas, porque o comércio está fechado, vai fazer o quê? E aí, para as empresas também, para prorrogar os prazos para pagamentos de tributos, né? Então, está se pensando num conjunto de medidas para que você não tenha essa crise tão grande. Lógico que a economia está muito abalada, mas estão tendo medidas, inclusive, para trabalhadores autônomos, né? Inclusive, está sendo oferecida ajuda para os trabalhadores autônomos. Todo esse pacote desse decreto gira em torno dos 25 bilhões de euros aqui, né? Então, a gente tem também, a Itália, ela é dividida em 20 regiões, né? 5 regiões têm total autonomia, têm um estatuto diferenciado, e as outras 15 têm uma certa autonomia. Então, as regiões também têm utilizado seus mecanismos de políticas públicas para poder ajudar a população e principalmente os trabalhadores, né? Além de fortalecer o sistema de saúde, mas os trabalhadores que ficam em casa, por exemplo, você tem as creches. Desde o dia 8 de março que as creches estão fechadas. E como que um proprietário de uma creche vai sobreviver e vai pagar os trabalhadores se você não recebe as mensalidades? Porque se você não vai, você não paga as mensalidades. Aqui é assim. Então, tem toda essa discussão e para ter essa rede de proteção social, o que me preocupa no Brasil é que nos últimos anos a nossa rede de proteção social foi quase destruída. Então, nós temos problemas gravíssimos em relação a isso. E a diminuição no investimento na área de saúde, a PEC do fim do mundo, né, que colocou o teto de gasto, nós temos que rever isso. Não pode mais ter essa medida provisória do teto de gastos. Nós temos que acabar com isso, né? Nós temos que investir mais, né? Não, eu vi que o Guedes falou que é o momento de fazer reformas. Não existe isso no mundo, gente, não existe isso é um absurdo, né? O mundo está discutindo como você cuida do seu povo,
como você cuida do seu povo, como você trata. Depois você discute que você tem déficit e você não tem déficit. É como se nós estamos numa guerra contra um inimigo invisível. E contra o inimigo invisível, a gente não poupa recursos, a gente não se preocupa com déficit, né? A gente vai atrás de tudo que é possível. Então, nós estamos aqui com essas preocupações, né? E a cada dia surge uma novidade em relação a esses mecanismos de proteção, proteger, no caso, também as trabalhadoras domésticas, né? Que é muito importante no nosso. Aqui a gente não tem, né? Mas o Brasil tem muitos trabalhadores nessa área, que atuam nessa área, que precisam ser protegidos. E, assim, eu acho que os grandes setores financeiros, por exemplo, eu vi que o pessoal já está continuar discutindo, mas insistir num contingenciamento, num isolamento mais forte. Os banqueiros têm que parar, gente. Não dá para achar que os bancários têm que cumprir meta num momento de crise, entendeu? Faz só o serviço essencial. E outros setores também, né? Acho que é isso que é importante, para que possa realmente sair dessa crise. Todo dia, 6 horas da tarde, eu vou para a internet para ver os números, né? Eu não sei como vai ser hoje, porque estavam dizendo que o nosso pico aqui seria ontem e sexta-feira, não sei. A gente espera que melhore, mas se não melhorar, a Itália vai continuar lutando e vai continuar criando mecanismos para proteger as pessoas, para proteger os seus trabalhadores. Eu espero, você estava falando da proporção, né, de número de habitantes, realmente, 793 mortes num dia, para um país de 60 milhões de habitantes é muito. Imagina se o Brasil chegar com 200 milhões de habitantes numa situação, e fora que nós não temos uma precariedade tão grande de habitação como a gente tem no Brasil, que a gente tem as favelas, tem as dificuldades, as pessoas não têm moradia. Aqui a gente tem moradores de rua também, e aí os albergues, o horário dos albergues foram estendidos, então eles ficam dia e noite agora nos albergues para proteger. Então, assim, várias medidas foram tomadas, e eu acho que é isso que o Brasil tem que fazer. Né? Só que tem que ter uma autoridade forte, né? E aí, assim, vamos fazendo, para a gente ir pressionando, para que realmente a gente saia dessa ideia medíocre. É uma ideia medíocre, que você tem que cortar e manter ajuste fiscal. Gente, não é hora disso, é hora da gente fazer todos os esforços para conter a disseminação do vírus e tentar curar, né? Tentar as pessoas que estão no hospital dar o melhor tratamento possível. É isso. Muito bem, acho que estão me vendo aí, né? Não apareceu aqui. Muito bem, a Cidinha foi muito clara aí da importância das políticas de proteção, da importância do Sistema Único de Saúde. Aqui, Cidinha, ontem você não ouviu daí porque a distância é muito grande, mas houve mais uma vez um panelaço, né? Muito barulho, particularmente nas capitais, né? Em protesto contra o Bolsonaro. A ideia do fora Bolsonaro ganha as ruas e a maioria da população já se apercebeu que o Bolsonaro não tem a menor condição de seguir à frente da presidência da República. Né? Até esse exato momento ele só está expondo o nosso povo, o nosso país à pandemia, né? Praticamente a sua família declarou uma guerra comercial aí com a China que enfim, tem demonstrado, do ponto de vista mundial, né, políticas de contenção, de estancar o crescimento da pandemia. Esperemos que eles tenham sucesso. Aliás, esperamos que todos os países, inclusive aqui no Brasil, que a gente consiga superar esse momento. Eu queria te deixar uma última questão. Nós aqui, só para falar do Bolsonaro, na nossa opinião, é fora Bolsonaro. Claro que o nosso eixo central é SUS, financiamento para o SUS, dotar o SUS de todos os meios necessários, leitos de UTI, né? Enfim, a rede hospitalar, que a rede privada seja controlada pelo setor público. Está aí Espanha, outros países, nacionalizando o sistema de saúde, demonstrando que é o Estado, né? Aquela coisa do Bill Clinton lá, imbecil, a economia, é o Estado, né? Com todo respeito, imbecil, né? É o Estado que pode resolver os problemas do país, né? Essa coisa de mercado quer lucro, né? E o lucro acima da vida, e nós vamos colocar, sobretudo nesse momento, a vida acima do lucro. Então, para nós é fora Bolsonaro, mas o nosso foco é que o SUS tenha recursos, que a população tenha recursos
financeiros, sociais, de casa, de moradia, todos os recursos para manter a dignidade humana nesse período. E o Bolsonaro não tem a menor condição de seguir, não tem como esperar 4 anos para resolver esse imbróglio aí que a extrema-direita nos trouxe. Mas só para a gente fechar, Cidinha, eu sei que a gente aqui, o nosso papel não é levar mais pânico, né, buscar levar informação. Você trouxe aí um quadro bem bom da realidade italiana, mas assim, você estava contando esses dias que viu cenas muito, muito tristes, né, enfim, da quantidade de caixões, as pessoas sendo enterradas sem sequer os seus parentes poderem visitar, né, porque pode chegar numa situação que o parente morre, os amigos, a família sequer pode visitar. Eu queria que você falasse um pouco dessa coisa aí, enfim, para também alertar a população dos riscos, né? Acho que é crescente essa consciência, mas, como você dizia ontem, essa realidade ela vai ficando só mais clara na medida em que você vai vendo, né? A hora que as coisas vão acontecendo. A gente precisa se antecipar. Acho que, enfim, a gente ainda tem um tempo aqui, se a gente parar tudo, mas se você contasse um pouco dessas cenas aí, a gente não quer encerrar essa live aqui falando de coisas tristes, né? Nós precisamos, a situação é muito grave, mas nós queremos manter a esperança, né? E, sobretudo, manter a luta, né? Enfim, a luta social para construir um país digno, um país igualitário, um país que respeite a dignidade do seu povo, que propicie dignidade ao seu povo. O Brasil é um país de grandes riquezas, o Brasil não era para estar nessa situação, então nós vamos sair dessa crise bastante fragilizados, né? Podemos perder irmãos e irmãs, né? Brasileiras e brasileiros, enfim, o nosso povo, uma parcela que pode sofrer muito. Vamos ter uma crise econômica, mas nós queremos ter alegria no coração, né? Manter a chama da nossa esperança para construir uma pátria, uma nação digna, igualitária e que respeite o seu povo, porque o povo brasileiro é um povo de luta, um povo batalhador, um povo trabalhador, né? Um povo, enfim, de paz, e merece um futuro melhor, um presente melhor. Queria que você, para a gente fechar, falasse um pouco dessa realidade triste, mas também deixasse aí uma mensagem de esperança aí. E aí eu vou estar aqui, desafinar mais um pouco, vou tocar mais uma música aqui, para ver se a gente leva um pouquinho de paz e alegria, mesmo desafinado. Então, é muito triste, porque você está em casa e aí você tem que se informar, né? E você está sozinho em casa. E você tem que acompanhar. Então, você vê as imagens e depoimentos muito tristes, tanto dos médicos quanto dos familiares das pessoas que morrem, né? Porque os médicos estão já num momento de esgotamento, eles têm que tomar decisões, assim, se eu vou ressuscitar esse ou aquele, porque você nem tem lugar para todos. As pessoas ficam esperando o atendimento nos corredores dos hospitais. Agora, tem hotéis que serão utilizados para deixar as pessoas em isolamento, né? E o que os médicos dizem que é uma angústia para as pessoas que estão no hospital, porque elas não vão poder se despedir dos seus parentes. Elas sabem que elas vão morrer e não vão poder se despedir dos seus parentes. Alguns médicos levam um tablet para as pessoas para se despedir, fazem o que a gente está fazendo aqui, que é uma live, né? Para as pessoas se despedirem, porque senão você não vai conseguir. E essas pessoas, eles não conseguem dar atendimento, atenção nesse lado emocional das pessoas, porque são pessoas que eles podem se contaminar muito rapidamente com o vírus, né? E os parentes também não podem enterrar seus mortos. Você não pode se despedir dos seus mortos, você não vai ver, os corpos serão cremados e você não vai ver o seu pai,
o seu avô, o seu marido, você não vai ver mais. E é um número muito grande. Então, isso tem trazido uma comoção grande aqui no país. E para a gente que assiste as cenas dos caixões, assim, são muitos caixões, muitos, né? E das pessoas nos hospitais, a gente também fica triste, porque eu me preocupo também com a situação no Brasil, porque eu sei que o nosso sistema de saúde esse é muito mais problemático que o sistema de saúde que a gente tem aqui na Itália, e das nossas dificuldades também para combater o vírus, né? Eu sei que a gente tem isso, então, ao mesmo tempo que me preocupa que as pessoas na Itália, no Brasil me preocupa muito também, família, né, amigos. Então, assim, é uma situação de calamidade que vai ficar aqui no imaginário coletivo dos italianos, mas eu vou dizer para você, os italianos também, assim, eles vão superar. É um país que já sofreu com vulcão, ainda sofre com vulcão lá no sul, sofre terremotos, já teve várias tragédias com terremotos aqui, e ele consegue se reerguer, né? Hoje é toda a Itália. Então, a mensagem dos italianos é uma mensagem de esperança. Eles estão impacientes, sim, mas é uma mensagem de esperança e é uma mensagem de força, de luta para passar para o povo, né? Tanto é que a mensagem que a gente tem aqui hoje, que a gente coloca nas nossas hashtags, é o Ce la faremo, que é conseguiremos, né? E o andrà tutto bene, que tudo vai ficar bem, depois que passar isso, né? Tudo vai ficar bem. E que a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que fazer a nossa parte, gente. Não dá para ficar passeando na rua, né? Não dá para você ir para bares, não dá para você ir para praia, não dá. O coach tem uma frase que eu acho magnífica, que ele diz o seguinte, que a gente está se afastando, está ficando longe um do outro hoje para se abraçar forte amanhã. E a ideia é essa, né? Então, hoje, a gente fica longe, a gente cobra o nosso governo fortemente, a gente cobra políticas sociais, políticas públicas, mas a gente acredita. A gente acredita nessa rede de solidariedade, a gente acredita na força do povo. E eu acredito na força do povo brasileiro, né? Que é, antes de tudo, um forte, né? Então, eu acredito na força do povo, eu acredito nos movimentos, eu acredito nas pessoas. Então, gente, vamos combater esse vírus, vamos ficar firmes juntos, né? Que juntos a gente consegue combater mais. Essa é a mensagem de esperança que eu levo de uma Itália quase destruída, devastada, muito triste, mas que acredita que vai vencer o vírus. A China venceu o vírus. A China venceu. Então, é possível que a Itália vai vencer, a Espanha vai vencer, e nós temos que aprender com a experiência desses países para que a gente não passe pela mesma coisa. Nós vamos passar pelo vírus, nós vamos passar por ele, mas a gente pode passar com mais ou menos problemas. É essa questão que está colocada hoje. Como que a gente vai passar por esse vírus? Então, assim, eu queria agradecer muito aí o convite, de estar conversando, de ter passado um pouco do que a gente sente aqui na Itália, mandar um beijo aí para os meus amigos, para minha família, tá tudo bem comigo aqui, tá? Mas vamos junto e vamos tocar a vida e vamos batalhar para combater esse vírus, gente. É isso que eu quero deixar a mensagem aqui da Itália. Ce la faremo e andrà tutto bene. Que legal, Cidinha, também quero mandar um abraço aí, nós temos muitos amigos comuns, né, temos uma geração de amigos comuns, mandar um abraço para todo mundo, agradecer muito a tua disponibilidade, a tua disposição, dizer que a gente quem está nos assistindo, nesse período de confinamento, como a gente não pode fazer política na rua, né, nós vamos fazer política aqui pela rede. Então, a partir de hoje, a gente inicia com você, Cidinha. E a gente fez questão disso até porque a situação da Itália é tão triste, né? E a gente quer, primeiro, deixar muito claro isso, da gravidade da situação, para a gente se cuidar, né, para a gente criar as nossas redes de solidariedade também nas famílias, nos vizinhos, né? É hora de a gente fortalecer um sentimento que, para nós, que milita aí na política há tanto tempo, enfim, comprometido com a classe trabalhadora, né, que é o sentimento de solidariedade, né? O individualismo, enfim, imperou muito nos últimos anos, a sociedade do consumo, coisa de consumir, a ideia da felicidade através do consumo, isso é uma bobagem, né? O que importa é a gente ser feliz, e é possível ser feliz, claro, com atendimento básico das necessidades, né? Atendimento das necessidades humanas, daquilo tudo que lhe garante a dignidade humana.
Então, te agradecer demais, dizer que nós vamos todos os dias, Cidinha, pelo menos ao longo dessa semana, né, nós não sabemos como é que serão os próximos dias, enfim, a gente vai fazer uma live todos os dias às 10 horas da manhã. E já convido novamente a todos que nos assistem aí para amanhã, a partir das 10, vamos conversar com o professor de Relações Internacionais da UFABC, Gilberto Maringoni, que tem, enfim, escrito bastante, tem debatido, tem participado de muitos debates. O Maringoni tem, enfim, é uma das pessoas que está ajudando a formular um programa aí para a gente defender no país, de proteção social, de fortalecimento do Estado, fundamentalmente, né, de mostrar que é o Estado, numa situação de guerra, como a gente vai viver aqui no Brasil, que é o Estado que pode buscar soluções, coordenar ações, né? Não esse Estado da repressão que a gente conhece muito bem, que os nossos jovens na periferia conhecem bem, que o povo pobre conhece bem. Nós queremos Estado social, Estado que garante a dignidade do povo, Estado que prevê situações, o Estado que coordene uma política econômica orientada ao atendimento do seu povo, e não uma política econômica orientada ao lucro dos rentistas, né, ao lucro dos acionistas, dos grandes, né? Porque os trabalhadores e nós também entendemos que os micro e pequenos empresários e produtores são aliados dos trabalhadores, estão conosco nessa luta. Muitos deles são empregadores, né? E a gente lembra que não adianta querer salvar o seu lucro sacrificando o direito do trabalhador, o salário do trabalhador. Os trabalhadores e os micro e pequenos empresários têm que se unir para exigir do governo políticas públicas, que é responsabilidade do governo, não é nenhum favor, né? É que aqui a gente vem, nos últimos anos, um período de neoliberalismo, parece que é pecado falar em emissão de moeda, parece que é pecado dizer que como o Estado vai repassar dinheiro. É assim, né? A saída da Segunda Guerra Mundial foi assim, a reconstrução da Europa foi assim e que o mundo, inclusive, viveu um período aí de melhoria das condições de vida, do estado de bem-estar social, que foi propiciado exatamente pela ação do Estado. E amanhã o Gilberto Maringoni vai poder falar mais com a gente. Quero te agradecer aí, Cidinha. Eu também estou muito preocupado, eu tenho buscado me isolar aqui em casa, conversava agora com a minha companheira, e a minha família que está no interior, minhas filhas aqui. Mas, enfim, vou tocar aqui uma música, porque senão eu fico emocionado, a gente não consegue falar. Eu não estou aqui para falar das coisas pessoais, né? Nós estamos aqui para falar com a sociedade brasileira, mas também mandar um abraço aí para todos os amigos, para toda a população aí. A nossa página tem tido, né, um número de pessoas aí que interagem, que conversa com a gente. Mandar um abraço para todo mundo, muita solidariedade, né? Um abraço virtual, mas um abraço forte, à distância mesmo. Fiquem bem, cuidado, vamos ter paciência, tranquilidade, né? Não vamos entrar em pânico, nós vamos atravessar isso, né? Nós vamos sair dessa vivos e mais fortes para enfrentar as mazelas de um capitalismo tão predador e tão desumano que a gente já vinha. Vamos construir um país, aproveitar essa chance, né, da solidariedade humana, das políticas públicas, do investimento no SUS, aproveitar essa tragédia, se é que é possível aproveitar uma tragédia, mas também nós temos que fazer dessa crise, né, a possibilidade de construir um país melhor. O Brasil tem todas as condições de ser um país justo com o seu povo, de ter justiça social, com democracia, com liberdade. É isso. Te agradecer bastante, Cidinha, mandar um abraço aí para o povo da Itália, né? Vamos unir. A luta dos povos é uma luta internacional, né? Os trabalhadores do Brasil, os trabalhadores da Itália, as mulheres e homens dos Estados Unidos, da China, de Cuba, da Venezuela, da Argentina, né? De todos os lugares do mundo, a gente precisa buscar nos unir e exigir dos governos, exigir do poder público soluções emergenciais para atravessar esse período e depois soluções duradouras para
para a gente poder viver com felicidade, porque gente é para ser feliz, gente não é para morrer num hospital, na fila do INSS, na fila do Bolsa Família ou no desemprego. Gente é para ser feliz e é por isso que a gente luta, para ser feliz, e a gente acredita que é possível, com a luta coletiva, construir essa sociedade para mulheres e homens viverem com plenitude. Tá ok? Muito obrigado aí, foi um prazer. Vou desafinar mais um pouco aqui, mas a música. Eu fiquei 30 anos sem soprar. Eu não soprava esse instrumento, eu soprava chamava bombardino, muitos conhecem como tuba, né? E fiquei 30 anos sem soprar, sem praticar, sem ver um instrumento. E o ano passado, eu estava no Rio de Janeiro, passava ali, vi um trombone e falei, vou comprar. Fiquei horas pensando, comprei, mas também não tive tempo para praticar, porque a correria da vida aqui, se eu conseguir soprar 2 horas assim, ininterruptas, foi muito. Então, por isso eu desafio bastante, e eu peço desculpas. Mas, enfim, fiquem aí com uma música A Paz, do Gilberto Gil e João Donato, nosso grande mestre Gilberto Gil e João Donato, A Paz. Vamos parar por aqui, porque eu me perdi na partitura ali. Grande abraço, convido a todo mundo, obrigado Cidinha, convido a todo mundo amanhã, a partir das 10 da manhã, aqui na nossa página, no Facebook. Vamos seguir conversando, aproveitar esse período de confinamento, tem muita gente em casa, né? Muita gente nas redes sociais, a mídia tem até cumprido um papel melhor, porque está levando informações, é importante, né? Mas também vamos buscar aí as páginas e os conteúdos dos setores progressistas, das centrais sindicais, dos movimentos sociais, daqueles que sempre tiveram e seguem na luta do povo brasileiro pela sociedade justa e igualitária que todos nós sonhamos. Grande abraço, Cidinha, muita força aí na Itália. Quando acabar tudo isso, a gente vai, enfim, poder se abraçar, poder comemorar a vida, porque viva a vida. Grande abraço. E dá um abraço aí em todos os nossos amigos. Tchau, obrigada, Índio, gente. Bate. Tchau. Tchau. Muito bem, a gente encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado e espero também que a gente possa estar junto nos próximos dias. Ok? Grande abraço, muito obrigado aí a todo mundo.